Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei hoje para participar do programa o economista Moacir Krambeck. Senhor Moacir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. Aos telespectadores da TVL é um prazer muito grande, especialmente se nós tivermos que falar sobre cooperativismo, né? Afinal de contas, é esse o foco de hoje, esse é provavelmente o grande objetivo da própria sociedade aqui, como no Brasil inteiro. E o senhor parece que está muito identificado com isso. Gosto muito, sou um apaixonado pelo cooperativismo porque eu acredito nele e tenho certeza que a implantação dele aqui nesse país, tomando conta do Brasil, nós vamos ter um país muito melhor. Bom, mas o senhor nasceu, se criou aqui em Blumenau? Sou blumenauense puro sangue, nascido no bairro da Velha. Estudei aqui, estudei no colégio Adolfo Conde, você conhece aqui no bairro da Velha, depois no Pedro II, Santo Antônio e na FURB. Foi essa trajetória aí do estudo, trabalhei em algumas lojas de secos e molhados no próprio bairro da Velha, né? Que hoje já não existe mais. Mas também trabalhei no antiga atacadista Cláudio Gertner, que tinha na rua 15 de novembro, também não existe mais. E por 37 anos trabalhei na Ering. Comecei lá muito novo, né, novinho, e consegui desenvolver e chegar a superintendente de controladoria. Ô, Moacir, vamos por parte para nós detalhar essa história toda aí. Uma história de trabalho, de vida. O senhor nasceu, se criou aqui na região do bairro da Velha, em que rua? Bem provável, eu me criei mesmo na rua João Pessoa, quando na época nem calçamento tinha, era uma estrada de barro, na casa da avó, porque a mãe e o pai tinham que trabalhar, não tinha outro jeito, e quando éramos pequenos ficávamos na casa da avó. Durante o dia, né, por noite voltava para casa. E todo o desenvolvimento meu foi nesse bairro, né, usando o centro mais como aprendizado, como cultura e como conhecimento. Mas a vida correu muito aqui nessa circunstância aqui, no Bom Retiro, porque eu trabalhei muitos anos na época. Bom, e aquela época de menino, de moço, qual era o divertimento? O que se fazia nos domingos à tarde, por exemplo? Bom, normalmente você se reunia com os amigos e ia jogar um futebolzinho na própria rua João Pessoa, porque na oportunidade dava para jogar, porque carro praticamente não tinha. Ou então, às vezes, no próprio campo do Vasto Verde, que na época o Vasto Verde já existia aí, próximo aqui, ele não era dali, mas se instalou ali. Na minha infância, a gente brincava muito ali. As alternativas eram poucos, né? Ia para o pomar, para apanhar um pomar, né? Ou um pé de goiaba, um pé de tangerina, coisa que vai fazer. Colher na própria árvore, que hoje é praticamente impossível fazer isso. E assim você foi se desenvolvendo, você foi crescendo, foi estudando, foi trabalhando, e eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Naquela época você começava cedo, né? Comecei a trabalhar quando eu tinha talvez uns 12 anos, por aí, 11, 12 anos. E esse primeiro emprego foi lá nos Secos e Molhados? Não, eu trabalhei primeiro com o meu tio, que era encanador. Eu aprendi tudo de hidráulica, hoje eu faço a instalação hidráulica sozinho, porque eu aprendi com ele. Depois trabalhei de ilustrador imóvel, na época não se invernizava, né? Hoje se pinta o verniz, na época era com aquela bonequinha invernizando, que dava um trabalho danado. Fui vendedor de jornal, fui engraxate, fazia qualquer negócio para ganhar uns trocadinhos de tudo. Hoje eu me recordo daquilo e eu acho que foi um aprendizado extraordinário, porque eu comecei a conhecer pessoas, e conhecer, me identificar com essas pessoas. Isso foi um aprendizado que faz parte da minha história e do meu aprendizado de hoje. Quer dizer, tudo aquilo dá para recorrer ao passado e você vê como é importante conviver no meio de todas as classes sociais e todas as pessoas que você convivia. E nós estamos falando de que época, Moacir? 1950, por aí, mais ou menos, porque 50, 54, a época de Getúlio, inclusive, deixou o governo, mais ou menos nessa época. Depois, o senhor fazia esse trabalho mais com os parentes, e talvez aos finais de semana. O senhor lembra de um fato, por exemplo, da rua João Pessoa, que é a principal hoje corredor de serviço aí no bairro da Velha, mas na época não se tinha tantas transversais como tem hoje. O senhor já disse que era estrada de barro. Qual é a sua lembrança, as primeiras lembranças de automóveis nessa região? Ah, sim, tinha, mas eram muito poucos, né? Tinha que lembrar de que passavam aqueles automóveis, normalmente os importados, né? Porque não tinha fabricação de automóvel brasileiro, era aqueles colecionador hoje, quando você olha aqueles carros que eles andavam aí, aqueles automóveis pesados, né, fortes, mas eram raros, muito raros. Tanto é que até ônibus a gente tinha dificuldade de encontrar ônibus em horários como nós temos hoje.
Quer dizer, na época, o horário passavam de manhã e passavam à tarde. E durante o dia não transitava nada, ou seja, uma carroça, um carro de mola. São fatos mais pitorescos da época. Poxa, que não faz tanto tempo assim, né? Se você olhar, faz 50, 60 anos, 50 e poucos anos. Como o progresso chegou, Progresso com uma velocidade extraordinária. Pois é, o que nós tínhamos de comércio, de indústria nessa região da Velha? Bom, a indústria forte e dominadora, praticamente, era a companhia aérea, ao menos na região, na nossa região aqui. Tinha no Garcia, a empresa industrial Garcia, depois virou Artex, né, que é o negócio todo, mas a empresa industrial Garcia era mais antiga. Então não eram muitas, Eletroaço, que era uma empresa já da época, não eram muitas empresas, mas também a população era pequena, né? Nós não tínhamos a população de 300 e poucos mil habitantes quando temos hoje. E, portanto, todos trabalhavam, todos tinham uma atividade. E o comércio da João Pessoa? O comércio da João Pessoa era muito pouco. Você encontrava uns secos e molhados aqui, que fazia de tudo, né? Na verdade, na época se tratava de secos e molhados, hoje se trata de armazém ou supermercado. Mas ele fazia tudo, ele tinha roupa, tinha barbearia do lado, tinha tudo que você imaginava, ele tinha junto naquele mesmo complexo dele ali. Por vezes era o único dono, né? Pois é, aquelas casas, aqueles armazéns, lá, aquelas caixas enormes, compartimentos com farinha, com feijão, arroz. Isso tudo era comum. Tudo a granel. Eu trabalhei nisso. Era granel isso ainda? Era granel. Você comprava, você não pegava pacote, não. Eu vinha lá comprar 1 quilo, 2 quilos. E você fazia muitas outras operações, principalmente quando eu trabalhei nesses armazéns, você ia fazer o pedido na casa da família. Chegava, saía de bicicleta, ia lá fazer uma visita à família, com os clientes, e fazia com eles o pedido e depois entregava o pedido para eles. E o pagamento mais tarde? O pagamento eles pagavam quando podiam, mas não tinha uma exigência tão grande assim. Eles tinham suas cadernetas, que era anotada, você não tinha nem nota fiscal para isso. Na época a nota fiscal não era E a inadimplência? Muito baixa, porque eles honravam muito o compromisso deles. O pessoal era muito compromissado com as obrigações. Era aquilo que a gente chamava... O fio de bigode, é isso. A confiança era muito grande e eles pagavam mesmo, eles não tinham dúvida nenhuma. Você chegava lá para cobrar, pagavam tudo, estava tudo preparadinho, já o dinheiro tudo pronto para entregar. Na maioria das vezes era dinheiro vivo, né? Cheque é coisa de hoje, cartão é coisa de hoje. Na época não tinha nada disso. O senhor lembra de um detalhe importante, né? O fio de bigode, né? Que era a palavra? Era a palavra. Era a palavra. Mas falar nisso, naquela época os homens, os mais adultos, usavam bigode, né? Grande maioria deles, a grande maioria deles. Às vezes eu sempre me digo que eu sou um jovem eu sou da juventude revolucionária, né? Eu sou, e você também é, né, Minosso, mais ou menos da mesma época, em que nós revolucionamos a sociedade toda, né? Quebrando um monte de paradigmas que tinha, um monte de tabus que tinha na época, e transformando o que o mundo é mais ou menos hoje. Quer dizer, se o mundo está hoje mais ou menos assim, culpa também nós temos culpa nesse negócio. Tanto boas como ruins, né? Do lado bom como do lado ruim. Falando nisso, a cultura da época, a música, a roupa, era da época da calça de sino ainda, boca de sino? Sim, eu usei muito, especialmente quando tinha meus 18 anos, a calça era um belo no boca de sino, camisa fora da calça que a pessoa está usando hoje, né? A juventude hoje está usando o que nós fazíamos, ninguém usava a camisa dentro da calça. A camisa era jogada por cima, às vezes a camiseta da Hering, que era muito popular e muito barata, o pessoal enfiava uma camiseta daquela com a boca de sino. Era mais ou menos assim, as coisas não eram... E hoje tem muitas coisas dessa cultura, disso que se praticava lá, volta, né? Porque isso dá ciclos, são ciclos, né? E eu tenho visto hoje a juventude, às vezes eu olho para eles, me lembro do como nós éramos na época. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. É. Bom, e a época de escola? O senhor falou que o básico foi no Adolfo Konder, né? Foi. Inclusive, Adolfo Konder não era ali onde ele é hoje. Ah, não era? Ele era do outro lado. Você sobe o cemitério da Velha lá, do lado tem uma entrada, tinha uma casa grande, que hoje é demolida, virou casa do colono depois e tal, mas antes era a escola. E eu comecei a estudar ali. Depois é que foi construído o Adolfo Konder do outro lado. Onde é hoje? Onde é hoje. E aí eu passei para lá. Mas o primeiro ano do primário eu fiz naquele lado lá. Na antiga sede. Exatamente. E o senhor era um bom aluno? Segundo os professores, dizem que era, né? Era um estudioso muito dedicado. Tanto é que eu dificilmente tinha aqueles quadros de premiação. A professora fazia aquilo, colocava no quadro as melhores notas. E eu não saía daquele quadro. Pois é, mas aí tem uma coisa, todo mundo é assim. Tem aqueles que gostam mais do português, outros da matemática. Eu imagino que o senhor desde cedo se identificou com a chamada ciências exatas. Eu era muito mais dedicado à física e matemática.
Quer dizer, na verdade eu gostava muito, eu sabia que a matemática era um assunto que resolvia problemas da física, quer dizer, as soluções da física estavam na matemática. Então eu tinha que estudar física para utilizar a matemática para resolver. E fui autodidata por alguns anos, estudando sozinho. E também me dediquei muito à matemática financeira, que hoje não é comum, as escolas não ensinam matemática financeira. Ensina para você matemática científica, mas dificilmente. Mas na sua vida, 8 horas por dia ou mais, você vive matemática financeira o tempo inteiro. E naquela época e era muito menor do que hoje. Hoje, muito mais é essa exigência. Mas eu precisava conhecer como funcionava juros, como funcionavam taxas, essas coisas todas, eu tinha que entender como é que funcionava. E naquela época já tinha o auxílio das máquinas calculadoras? Não existia nada. Isso aí você tinha... Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na Érica, aliás, era uma facite daquela... Você deve se lembrar, você girava manualmente para fazer os cálculos. Era uma mão de obra, que dava um trabalho danado. Era da sua época ou um pouco antes, que eles faziam os cálculos numa régua? Régua também, usava régua. Eu também usei muito. O ábaco, que era, normalmente, também usei bastante, que é em chinês, né? Instrumento que você usa para fazer cálculo, a gente usava muito. E também a régua, tem pessoal que usava muito a régua. Eu não gostava muito da régua, preferia o ábaco, que era muito mais produtivo. E tudo isso te levou então a escolher o curso de economia? Exatamente. O caminho, na verdade, não era isso bem que eu queria, vamos ser honestos. Eu queria ser engenheiro. Toda a minha vida eu planejei ser engenheiro. Mas como para engenheiro eu tinha que estudar o dia inteiro, eu não tinha engenharia à noite, esses caras não tinham. E como meu pai e minha mãe eram operários, meu pai era açougueiro, minha mãe era costureira, eu tinha que trabalhar durante o dia. Aí eu disse, bom, então eu vou para um negócio mais complicado e altamente discutível, porque a economia é altamente discutível, todo mundo conhece a economia. E vou estudar esse negócio. E comecei a estudar à noite e me dedicar em economia. Hoje tem na minha casa 2 engenheiros, o filho mais velho é engenheiro eletricista, a filha é doutora em engenharia civil e a raspa do tacho, como se diz na linguagem popular, é médico. Moacir, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e depois retomamos essa prosa, pode ser? Sem dúvida nenhuma. Moacir Krambeck é o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o economista Moacir Krambeck. O senhor então cursou economia em que época, Moacir? Bom, eu iniciei a faculdade em 69. Terminei, eu não era lá, era muito dedicado, terminei em 73, 74, coisa assim. Na FURB? Na FURB. Depois de lá comecei a fazer uma série de cursos de especialização, né? Porque você precisa estar sempre atualizado, sempre se atualizando. E fui me especializando em vários cursos semanais, que tinham imersão total, e outros cursos durante a trajetória toda, você vai aprendendo sempre. Eu sempre digo que você, quando entra na escola aos 7 anos de idade, ou 6 hoje, você jamais sairá do banco da escola. A FURB completou agora, recentemente, no dia 2, 49 anos de fundação. Então o senhor foi lá no começo dessa história. No começo. 5 anos depois da fundação dela, eu fui aluno da FURB. Mas já não foi no campus lá não foi no Antônio campus, da porque na época o campus ainda não estava, não sei se nem se tinha iniciado a conversação deveria ter, mas a construção não tinha sido iniciada. Então nós estudávamos no Júlio Lopes de Almeida, lá na Ponta Aguda, e depois no Luiz Delfino, aqui na Rua São José. E acabei terminando a faculdade lá no campus, onde é a FURB hoje. Quer dizer, tinha 2 ou 3 blocos, hoje tem uma porção. Então o começo da FURB foi assim? Foi. Usando as escolas? Ela usava no início as escolas, mas ela também só tinha poucas opções de curso. Ela tinha curso de economia, que foi o primeiro curso deles em 64, depois curso de direito, quer dizer, foram mais cursos de ciências sociais que iniciaram.
Depois ela começou a expandir para uma série de outros cursos também, não só sociais, mas cursos técnicos, cursos mais de maior envergadura, como engenharia, como medicina, odontologia. Esses foram criados, inclusive depois que eu já tinha saído de lá, mas depois fui começar a sair. Mas além disso, eu tenho que contar para você que eu fui professor do Colégio Santo Antônio. Ah, foi? Por 7 anos. Na época, o Colégio Santo Antônio, hoje Bom Jesus. De 73 a 80, se eu não me engano. Eu lecionava à noite, contabilidade de todos os tipos que você quiser. Contabilidade geral, contabilidade bancária, contabilidade pública, contabilidade... as que você possa imaginar. Todas elas eu estava envolvido e também estava envolvido em análise e balanço. E também, em alguns momentos, fui dar aula de matemática para o pessoal. E o colégio era, você se lembrar bem, voltar um pouquinho para trás, o colégio era uma referência nacional. Ao menos em contabilidade, o pessoal formado em contabilidade no Colégio Santo Antônio era reconhecido no Brasil inteiro. Tanto é verdade que depois alguns alunos meus que cursaram a faculdade vieram conversar comigo e disseram que aprenderam contabilidade efetivamente no Santo Antônio e não tanto assim na universidade. Esses fatos todos, no meio desse caminho todo, eu também me envolvi muito diretamente com as cooperativas, especialmente as cooperativas da ERE. Começando pela cooperativa de consumo, que hoje é a Cooper, né, que na era é a Cooper Ering. Eu fui conselheiro deles numa série de oportunidades. E também atuava na Crediere. E eu fui me aprofundar muito no cooperativismo. Eu fui estudar o cooperativismo com profundidade mesmo, para que eu conhecesse, porque você controle de uma empresa capitalista, como era a ERE, para um capital social, a história muda um pouquinho de figura. E eu tive que estudar bastante o cooperativismo e concluir que esse, na verdade, na minha opinião, é o futuro do país, o futuro do nosso país. Pois é, e a tua passagem pela ERG, que durou 37 anos, né? 37 anos. Mas o senhor começou em que atividade lá? Eu comecei diretamente na área de custos. Me lembro, na época que trabalhávamos em 3, um deles já é falecido, que era o chefe da equipe, o seu Carlos Schmidt, que também foi presidente da COP, e também o doutor Maurício Rocha Coutinho, que é advogado, ele foi advogado da ERE por muitos anos, agora ainda presta serviço à ERE. E nós em 3, e eu fui contratado para fazer parte dessa equipe. E daí para frente eu fui me aprofundar, porque eu tinha uma facilidade, como foi dito por você, e uma dedicação maior em matemática. E custo, você precisa conhecer muito matemática, tanto ela científica como a financeira. E fui me desenvolvendo nessa área. Depois assumindo a contabilidade, fui crescendo, e depois virei superintendente de controle ao longo de mais ou menos 10 anos. 10 anos, mais ou menos, eu trabalhei como superintendente de controle. E o superintendente de controle é o secretário da empresa. Você conhece o presidente da ONU? Não conhece. Mas conhece muito bem o secretário da ONU. E eu era mais ou menos o secretário. Conhecia tudo que estava acontecendo lá dentro, todas as coisas que aconteciam, eu tomava conhecimento. Tanto é que conheci todas as pessoas. Você falou no Cido Tríbio, eu conheci uma série de pessoas, porque eu atuava dentro da fábrica e com a administração, fazendo a ligação entre a fábrica, a administração e o pessoal de marketing, que era o pessoal que viajava pelo Brasil inteiro. E controle é o cara que sabe tudo, né? Se não sabe, é bom não exercer essa função. E 37 anos, imagino que... Aprendi um monte. Posso lhe garantir que dentro da empresa eu aprendi um monte. Pois muito mais, não só pelo conhecimento que a empresa formava e treinava as pessoas, mas muito mais pelo relacionamento que eu tinha com todas as pessoas, seja ela do piso de fábrica, seja ela da chefia, da direção. A soma desses conhecimentos são extraordinários, de forma uma bagagem que você não imagina. A ERG é uma empresa que nos orgulha a nós blumenauenses, catarinenses, brasileiros. E quem trabalhou lá, qual é o sentimento, principalmente quem trabalhou lá por décadas? Não, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar e sempre gostei muito da ERG, até pela forma como ela gerenciava, especialmente conversando com o seu Ingo Ehring, na época o seu Ingo Ehring, que era o presidente da companhia, hoje o seu Ivo Ehring, o seu Hans Pagan, essa pessoal toda eu conheci muito bem. E é uma empresa que deu muitas oportunidades para você. Então, se deu muitas oportunidades, você não agarrava se você não quisesse. O meu chefe, que era o diretor de controle, sempre dizia na mesa dele, tinha uma frase escrita: se a oportunidade aparecer, esteja preparado. E eu procurava sempre me preparar, se desse uma chance, eu ia buscar essa oportunidade. Falar em oportunidade, qual era a sua relação, por exemplo, com o Ingo Ehring? Muito forte.
várias oportunidades aos negócios, porque como eu atuava na área de custos, o seu Ingo tinha um domínio muito grande da empresa dele. Mas toda vez que ele queria fazer uma negociação pontual, ele convidava o pessoal do custo para dar informação para ele, para que ele pudesse fazer as negociações pontuais com determinadas organizações nacionais. E a relação era muito forte. O seu Ingo gostava muito de escrever. Ele escrevia muito nos jornais, escrevia muito em revistas. E ouvia, ele era uma pessoa extraordinária, porque ele não partia só da opinião dele, ele ouvia os seus próprios colaboradores. E por várias oportunidades eu sentei na mesa dele e começamos a conversar bastante. Ele era, teoricamente, um patriarca, né? O negócio dele era cuidar a família dele era os funcionários da Ering. Ele gostava de cuidar muito dessa família. E eu tinha um pensamento um pouco meio revolucionário, né? Eu dizia para eles que eu não gostava de benefício. Eu acho que ninguém precisa de dois pais, eu sempre dizia para ele. Mas por que você acha? Não, porque cada um precisa de um pai só, já chega. O senhor tem que buscar oportunidade para esse pessoal e não protegê-los, não botar um guarda-chuva em cima. E eu sei que uma vez ele escreveu isso na revista, no jornal, e eu peguei eu tenho até guardado até hoje que ele escreveu, e ele começou a pensar um pouco diferente, porque era um assédio muito grande em cima dele. Né? Ele, como era uma pessoa muito conhecida e muito familiarizada com muita gente, o assédio era muito grande. Então, se fosse pedir alguma coisa, todo mundo ia direto ao seu Ingo, porque ele não negava. Ele sempre encontrava uma solução. E a empresa dele não era um ícone aqui na região. Né? Hoje é uma marca mundial, inclusive. Né? Eu, porque viajei várias vezes pela Ering a vários estados brasileiros, e lá no interior, nos municípios pequenininhos, que tem 5 mil habitantes, a Ering era literalmente conhecida. Esse pessoal conhecia muito bem. A gente fala da Ering e aí nos vem em mente a camiseta, a roupa, né? Basicamente, para eles, inicialmente, era a camiseta. A camiseta era o produto marca deles. Hoje, não. Aliás, mudaram, e eu acho que fizeram muito bem a mudança, porque antes ela só se ouvia, quando se falava em Ering, falava em camiseta. A melhor camiseta do Brasil você compraria na Ering com padrão de qualidade, de altíssimo padrão de qualidade. Mas camiseta não dava muito dinheiro, né? Dava um esforço danado e dava pouco dinheiro, porque o valor dela era pequeno. Então, o que você tem que fazer? Começar a pensar em vestir as pessoas. Eu me lembro que eu disse para o seu Ivo uma vez, lá descendo da escadaria, e eu conversando com ele disse para mim, você sempre me disse uma frase, e eu não esqueci nunca. A Ering não sabe ganhar dinheiro. Eu sempre dizia para eles. Porque a Ering tinha um nome famosíssimo, conhecidíssimo em todos os cantos, mas trabalhava com um produto extremamente básico, cujo preço de mercado era um negócio complicadíssimo. Inclusive nas importações, os preços, você tinha margem muito pequena para suportar isso. E você podia vestir as pessoas, afinal de contas, veste as mulheres, os homens, as crianças, e você provoca com isso um conjunto de produtos que lhe dão um retorno muito melhor do que você está tendo. E agora parece que nos últimos anos aí, parece que caminharam por esse caminho, e hoje ela tem uma série de lojas próprias dela, outras franqueadas no Brasil inteiro, inclusive na América do Sul. E isso está trazendo a recuperação dela econômica e financeiramente. Bom, a Ering foi além, né, da roupa. Sim, o senhor falou há pouco da cooperativa, né? A Cooper, os mercados que crescem. Essa era uma preocupação, porque a Via Cred, ou então Cred Ering, na verdade foi constituída pelo seu Ingo Ering. Porque o seu Ingo é também preocupado com os próprios funcionários deles, para que eles construíssem a sua própria casa, comprar sua carroça, ou na época a vaquinha, para se autossustentar. E era muito difícil o acesso deles aos bancos. Então ele conhecia um pouquinho, porque ele visitou várias oportunidades na Alemanha, e na Alemanha o cooperativismo de crédito já era bem desenvolvido na época. E ele trouxe, provavelmente, acredito isso, essa ideia de lá, e foi visitar aqui a Renner, que tinha uma cooperativa aqui no Rio Grande do Sul. Visitar como é que faz, como é que não faz, e ele juntou os gerentes e os diretores lá, os 21, mais ou menos, 21 pessoas que eram necessárias, de acordo com a legislação brasileira, para formar uma cooperativa. E formou a Cred. Ele foi o primeiro presidente da Cred Ering, na época, ficou 16 anos, mais ou menos 16 anos como presidente, e
Com isso, ele solucionava o problema. Precisava de um vale, vai lá na cooperativa, não precisa pedir vale aqui na cooperativa, pede uma operação de crédito lá, o jurozinho era baixíssimo. Quer construir a casa, financiar a casa, a própria cooperativa financia para você. Comprar a sua carrocinha, na época se falava em bicicleta, moto, coisa que vale, a moto não era tão, mas tinha gente que tinha moto. E aí, com isso, ela foi desenvolvendo, ele foi fazendo. E eu fiz a mesma coisa com a Cooper. Porque também na época como a Cooper de 1944, portanto logo após a Segunda Guerra Mundial, a probabilidade de ter alimento para essa população era um negócio complicado. Não era uma disponibilidade como você tem hoje no supermercado, tudo bonito. Não era assim. As dificuldades para se alimentar eram muito grandes. E ele, vamos fazer o seguinte, nós compramos em grande escala e distribuímos para os nossos funcionários. Então, ele, na verdade, não ganhava nada. Ele pegava, comprava em grande escala, comprava a preço bom, trazia de vários locais do Brasil e distribuía aos funcionários. Virou a cooperativa de consumo. Bom, e claro, também surgiu a Ceval, que hoje é a Bung, que já não pertence mais ao grupo, mas eu fiz questão de colocar esse assunto da Eri pela sua relação de trabalho de 37 anos. Para nós fechar o programa, agora o senhor lidera as cooperativas, e são várias, quantas são? São 15 cooperativas do estado de Santa Catarina, são 14 e uma do Paraná. Mas começaram com as 3. Em 2002, quando nós constituímos a central Secred, nós éramos 3 cooperativas, a Via Cred, a Credicop, que é um produto também da Via Cred, e a Concred, que é a cooperativa dos micro e pequenos empresários do Valtagé. Essas 3 cooperativas se reuniram por quê? Porque nós fomos visitar Cicobi, visitar Sicredi, e eles tinham uma ação muito forte na área rural, mas não na área urbana. E nós éramos especialistas na área urbana através da Via Cred, que já tinha 50 anos. E nós precisávamos focar a área urbana. E como não encontramos sistemas que pudessem nos amparar, nós constituímos a própria central secreta. E nesses 10 anos, a partir deles foram se expandindo aí para 15 cooperativas, e esse ano devemos chegar à 16ª cooperativa, colocando nossos pés também no Rio Grande do Sul. Por enquanto, só em Santa Catarina. Santa Catarina e Paraná. Só para olhar um pouquinho como isso surgiu, porque em 2002, quando nós constituímos a central, o objetivo dela era atender as cooperativas do estado de Santa Catarina, se quisesse filiar o sistema. Mas, aos poucos, começaram a surgir pedidos de fora de Santa Catarina para se filiar ao sistema. E nós fomos pedir ao Banco Central autorização para atuar nos 3 estados do Sul. O Banco Central aprovou isso em 2008. A partir de então, nós hoje podemos associar cooperativas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos uma do Paraná, que é a Rodocred, cooperativa dos transportadores do sudoeste do Paraná, mas estamos em vias de associar uma do Rio Grande do Sul, que é também uma cooperativa dos transportadores do Rio Grande do Sul. Vamos chegar provavelmente ao final do ano a 16 cooperativas, e o que é mais importante, chegamos ao marco de 300 mil cooperados no sistema. Esse é um volume expressivo, já que Santa Catarina deve ter aproximadamente, em cooperativismo de crédito, cerca de 800 mil pessoas participando do cooperativismo de crédito catarinense. Só nosso sistema tem 300 mil pessoas. E tem ativos na ordem de 2 bilhões de reais. Foram recursos que foram colocados pelos nossos cooperados dentro das cooperativas. Temos crescido aí a raio de 30% ao ano, e estamos projetando para os próximos, até 2017, por exemplo, a estratégia que nós elaboramos, chegar a quase 800 mil cooperados, com crescimento na ordem de 30%, e 9 bilhões de ativos. Temos certeza que vamos chegar lá. Pelo ritmo que estamos crescendo, e as cooperativas são novas, principalmente as outras são novas, portanto tem um largo espaço para crescer nas suas regiões, nós temos certeza que isso chega lá. Mas isso tudo, Minoso, só acontece por uma razão. Não é só pelo lado financeiro. Claro que o lado financeiro deixou no bolso dos cooperados, pelo fato de eles atuarem com a cooperativa vendo do banco, cerca de 273 milhões de reais em relação aos principais bancos. Se medirmos as operações de crédito, os de cheque especial, de tarifas e de sobras, em relação ao sistema financeiro tradicional, os nossos cooperados deixaram de gastar 273 milhões em 2012. Mas não é só por isso. O mais importante de tudo é o relacionamento que nós temos com os cooperados. Nós temos evento acontecendo todos os dias com nossos cooperados. Durante o ano inteiro, eles participam de uma série de eventos para que conheçam a cooperativa e se sintam donos da cooperativa. O que nós queremos é que eles assumam
a função de ser dono dessa instituição, os 300 mil serem donos ou os 800 mil daqui em 2017. Esse é o fator mais relevante. Eles conhecem a cooperativa, eles conhecem o seu presidente, eles conhecem os seus dirigentes, eles relacionam em qualquer lugar que nós estivermos, não fazendo nenhuma separação, não, para chegar no presidente é um negócio difícil, não. O presidente é o cara que você acha na rua, em qualquer lugar que você estiver. Isso é cooperação. E eu sempre digo que Blumenau e a região do Vale do Itajaí é um povo extremamente solidário. Muito solidário. Tanto as catástrofes que acontecem aqui, eles se recuperam com uma rapidez incrível, as pessoas se autoajudam. Mas eu sempre disse para o cooperador, a gente não deve ser solidário somente na desgraça. A gente tem que ser solidário o ano inteiro. Seu Moacir, o relógio manda a gente embora. Eu te agradeço, hein? Muito obrigado a vocês pela oportunidade de ter conversado com os nossos telespectadores da TV. Foi um prazer muito grande. Moacir Krambeck, economista, um apaixonado pelo cooperativismo. O programa Nossa Gente vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.